Um dos fatores que também reforçou a versão da polícia no caso Isabella Nardoni foi a animação que encomendaram. A tecnologia de hoje impressiona, e para a maioria da população, ver uma narrativa animada em computador causa um efeito impactante. Em se tratando de uma versão contada por autoridades, animada pela tecnologia em computação gráfica, deu mais credibilidade e convencimento na culpabilidade do casal Nardoni, a despeito de haver um monte de incoerência nesta animação, do início até o final. Nem mesmo os mais instruídos e de renome ousaram contestar, engolindo passivamente esta animação absurda. Há contradição logo no início desta animação, conforme veremos. Garagem do edifício London, 23 horas e 36 minutos. Alexandre Nardoni desliga o carro. Na frente, ele e Ana Jatobá. A madrasta se vira e agride Isabella, que estava sentada atrás. No início da animação, tão logo Alexandre Nardoni desliga o carro, a madrasta desfere um golpe em Isabella. Este relato contradiz a conclusão dos peritos, conforme já vimos anteriormente no estudo da linha do tempo. Segundo os peritos, 10 minutos antes de ser jogada pela janela, Isabella havia sido ferida. Conforme vimos no estudo da versão da polícia na linha do tempo, na estimativa do promotor, levaram 59 segundos para comunicar a queda dela. Então, dos 13 minutos e 48 segundos, subtraindo este tempo, dá 12 minutos e 49 segundos, que corresponde na estimativa da polícia, o tempo do desligamento do carro até a queda da menina. Desse tempo, subtraindo os 10 minutos, então Isabella foi ferida, segundo o cálculo dos peritos, a 2 minutos e 49 segundos, após Alexandre ter desligado o carro e não imediatamente, conforme se vê na animação. Observem com atenção esta imagem que o desenhista reproduziu em computador, a suposta agressão da madrasta em Isabella. Parece um movimento fácil. Ela se vira sem se erguer e atinge certeiramente a testa de Isabella. Na prática, é tão fácil assim? Podem fazer esta experiência em seus carros. É possível fazer esse movimento com essa facilidade? Vemos também em planta a posição das crianças no carro. Pietro está atrás da madrasta. Cauã sentado no meio em sua cadeirinha. Isabella está atrás do banco do motorista, onde está o seu pai Alexandre Nardoni. Está desproporcional o desenho, pois a cadeirinha em que Cauã estava sentado é maior do que foi representado no desenho, conforme vemos nesta foto. O carro de Alexandre Nardoni, um Ford Ka, todos sabem que é pequeno. Para que Ana Jatobá pudesse agredir Isabella, sentada no banco da frente, do lado do motorista, teria de alcançá-la do outro lado onde ela estava, sentada atrás do motorista, e passar por 2 obstáculos: a cadeirinha do Cauã e o próprio assento do motorista. Esses 2 obstáculos certamente atrapalhariam seu movimento. Como é que Ana Jatobá conseguiria acertar com precisão a testa de Isabella, na difícil posição em que se encontrava? Para que fosse possível este ataque, a madrasta teria de se levantar, virar-se e desviar do assento do motorista, e passar no espaço da cadeirinha o assento, e aí agredir a menina. Mas aí surgem outras questões. Isabella teria de estar acordada, sentada ereta no banco, pois se estivesse dormindo, o que é mais provável, pois eram quase meia-noite, estaria encostada no lado da porta ou no lado da cadeirinha. Segundo a versão policial, pelo desenho, então Isabella estava acordada, sentada no banco. Estando acordada, ela perceberia o movimento da madrasta que iria atacá-la. E como reage a pessoa que está prestes a ser atacada neste momento? Instintivamente tenta se proteger e colocaria as mãos na frente de seu rosto, assim. A madrasta atingiria as suas mãos e não seu rosto. Jamais uma criança ficaria sentada quietinha ao ver alguém que vai agredi-la sem esboçar qualquer movimento de defesa. Mas foi o que o desenhista representou na animação. Isabella se deixou ferir passivamente sem reação nenhuma, permitindo que a madrasta ferisse na testa de modo certeiro. Com que ferramenta a madrasta feriria a menina na testa? Segundo esta reportagem do O Globo, Isabella foi ferida por uma chave ou ponta de um anel.
Também nessa animação consta a menção do anel. A Gride Isabela estava sentada atrás do pai. Com uma chave ou um anel, ela fere a menina na testa. Mas que anel é esse que teria uma ponta que provoca um ferimento desses? E como é que mamãe, que com 3 crianças pequenas, usaria um anel que pudesse machucá-las acidentalmente? E que tipo de anel é esse que tem pontas? Alguém poderia mostrar o modelo? Um acontecimento, quando é natural, não dá margens para questionamento. Mas esta versão da polícia, logo de início, há tantos questionamentos que é difícil de acreditar que ela tenha sido aceita como verdadeira. O maior questionamento é o modo como a polícia define como a menina foi ferida, pois quando analisamos este ferimento, não condiz com o movimento da madrasta mostrada na animação. Vejamos este movimento na animação. Na frente, Eliana Jatobá. A madrasta se vira e agride Isabela. Vocês viram o movimento que a madrasta fez na animação, para frente e na horizontal. Então, o ferimento deveria apresentar esta mesma direção. Um corte no sentido horizontal. Mas não é o que vemos no ferimento na testa de Isabela. Se a madrasta tivesse acertado Isabela, o ferimento teria que estar do outro lado da testa da menina, que é o lado mais próximo dela e não do outro lado. Mas o que chama atenção neste ferimento é o sentido dele. Ora, na animação vimos que a madrasta faz um movimento horizontal e atinge a menina. Então o corte deveria acompanhar este movimento. O que a gente vê na foto? O ferimento mostra que o sentido de quem a atingiu foi de baixo para cima, ou seja, na vertical e não na horizontal, conforme a versão da polícia. Observem que o ferimento é mais fino na parte de baixo e se alarga para cima. Isto indica que o movimento foi de baixo para cima. Este é um movimento que Ana Jatobá não conseguiria fazer, estando sentada no banco da frente do outro lado, simplesmente virando com o braço esquerdo para atingir a menina. A observação deste detalhe desmonta totalmente a versão de que Isabela foi ferida da forma como a polícia apresenta. Está aí a foto para comprovar, para todo mundo ver, de que a característica do ferimento não combina com a descrição feita pela polícia. Não tem como a madrasta poder desferir aquele golpe, sentada no banco da frente, tendo que fazer um movimento de baixo para cima, conforme indica o sentido do ferimento. Não vi ninguém comentar este detalhe, que é visível na foto e que foi amplamente divulgado pela imprensa. Essas observações iniciais são suficientes para desmontar a versão da polícia. Mas as incoerências não param por aí. Como se não bastassem as incoerências da versão da polícia nesta animação, também há enigmas que eles não conseguiram decifrar, conforme veremos no próximo vídeo.